Louvado seja. Glória a Jesus. Isaías 54, a partir do versículo 1, tá? Quem não tem Bíblia pode acompanhar no celular. Porque hoje nós estamos muito modernos, né? A tecnologia maravilhosa, né? Quem está sem a Bíblia acompanha no celular, acompanha no notebook, no tablet, por aí vai, né? Amém? Amém. Todos acharam? Posso começar? Amém? Amém? Vamos agora ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Deus, Isaías 54, 17 diz assim: tome essa palavra para a sua vida nessa noite. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeça, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. O que a palavra está dizendo para você nessa noite, igreja? Aqui está usando, né, para uma palavra, né, na realidade feminina, mas aqui o profeta Isaías está profetizando para a igreja, para o corpo de Cristo, para o cristão, amém? Amém. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te vergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Aleluia. E não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos. É o seu nome. É o Santo de Israel. É o teu Redentor. E ele será chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou. Olha como o Senhor te chamou. Preste bem atenção. Aleluia. Como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Muitas vezes você, homem, mulher que está aqui, se sente desprezado, né? Mas o Senhor, Ele te chamou, Ele te chama nessa noite, amém? Glória a Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor. Muitas vezes o Senhor permite a gente passar por lutas e provas, a gente se sente só, né? Triste, desamparado, para que Ele veja o que está no nosso coração. Mas a Bíblia diz que é por um breve tempo. E logo, logo Ele se compadece, né? E se volta para nós, amém? Amém. Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti. E o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Até aqui podeis assentar. Glória a Deus. Pai, nesta hora, mais uma vez, já foi orado, eu peço que tu venha falar com a tua igreja, com o teu povo, porque a igreja é raça e canta, as ovelhas são tuas. Fala, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Então, o que a palavra está nos falando aqui? Que a igreja tem passado por momentos difíceis, por momentos de solidão, por momentos de desprezo. Quantas vezes nós olhamos para a circunstância? É isso que o Senhor está querendo falar com você nessa noite. Que muitas vezes vem situações difíceis, vem provas sobre a tua vida. Por quê? Porque o cenário que nós estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil, é um cenário difícil, né? E principalmente nesses últimos dias. Por quê? Porque Jesus está voltando e Ele tem permitido sim muitas coisas acontecerem. Mas você, como cristão, você que já conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você que já teve uma experiência com o Pai, você que já abriu o seu coração, o que Ele está falando para você nessa noite? Ele está falando para ti assim: o meu conserto de
compadece de ti. Então, muitas vezes, quando nós estamos tristes, aflitos, angustiados, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Porque a luta do cristão não é contra carne e sangue, que o Senhor está mandando te falar nessa noite. A nossa luta não é contra homens, não é contra mulheres, mas é contra principados, potestades, espíritos das trevas, que têm agido em todo o planeta Terra, que têm agido no Brasil e que muitas vezes tenta agir nas nossas vidas. E muitas vezes ele vem, né, com um sapatinho de lã, lançando certos pensamentos na nossa mente, contrário à palavra de Deus. Então, toda vez que você estiver triste, como a Bíblia diz aqui, toda vez que você estiver deprimida, deprimido, angustiado, o que você tem que fazer? Você tem que se voltar para a palavra do teu Criador. Amém. Porque ele está dizendo aqui que ele é o que? É o teu pai, é o teu marido, ele é teu amigo, ele é o teu companheiro, né? Então, quando você estiver angustiado, você tem que se voltar para a palavra do Senhor. Amém. Então, irmãos, o que o Senhor tem colocado para eu ministrar nesses últimos dias? Que nós temos que guardar a nossa mente em Cristo Jesus. E nós só vamos vencer se nós estivermos alicerçados na palavra, se nós estivermos combatendo o bom combate, colocando Jesus como primeiro lugar da nossa vida e vencendo os maus pensamentos, as dúvidas, as angústias que vêm devido aos problemas, devido às provas, o Senhor permite, para Ele ver o que está no seu coração. Amém. E nessa noite o Senhor me deu alguns versículos da Bíblia para nós meditarmos, porque é muito importante que você guarde isso no teu coração. Eu queria que você abrisse em Provérbios, capítulo 18. Glória a Jesus. Provérbios, capítulo 18, a partir do versículo 21. Amém? Glória a Jesus. Diz assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Amém. Então, o que tem acontecido? Muitas vezes tem vindo certas lutas, rastro e canta lá mais, certas dificuldades na nossa vida, porque muitas vezes nós não aprendemos a usar devidamente a nossa língua. E é nos momentos de maiores lutas e tribulações que nós passamos, que nós temos que usar a nossa língua alinhada com a palavra de Deus. Nós temos que voltar nossa mente para o alto e lançar a palavra de Deus como espada do Espírito, para que você possa vencer aquela batalha, aquela luta, aquela guerra que a gente tem enfrentado. Nós temos enfrentado guerras. Nós temos passado por muitos lugares, são muitos cristãos passando por depressão. Eu fiquei impressionada, há poucos dias um pastor se suicidou na Bolívia. Aí você pensa, é homem de Deus? É. Mas às vezes a pressão psicológica é tão terrível sobre aquela pessoa, né? É tão difícil que ele acabou cometendo essa atrocidade com a vida dele. Por quê? Porque se nós não buscarmos revestimento, se nós não estivermos ligados continuamente no Espírito Santo de Deus, nós não vamos vencer essa luta, porque a nossa luta não é só contra o inimigo, é contra a nossa carne, contra a nossa alma, que é a sede das nossas emoções. Então aqui está falando que a morte e a vida estão no poder da língua. Então quando você estiver passando por situações de morte, quais são as situações de morte? As situações que você está passando por grandes tribulações, de angústia, de tristeza, de depressão, use a palavra de Deus na sua língua. Amém. Para quê? Porque através daquela palavra gerada, quando você usa a palavra, você fala, não vai dar certo, não, a porta vai se abrir, eu vou ser curada, o meu casamento vai ser restaurado, eu vou conseguir aquele concurso, eu vou conseguir prosperar. Quando você usa a palavra de Deus e ora e jejua e busca na madrugada e usa a palavra até mesmo contra tuas emoções, o que acontece? O Espírito Santo começa a gerar na terra aquilo que você fala. Como foi que Deus criou os céus e a terra? Foi pela palavra. O Espírito Santo lá no Éden, ele dizia, haja luz, houve luz.
nós somos imagem e semelhança do Senhor. Em que sentido? Nós pensamos como Ele pensa. Nós temos livre-arbítrio. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém. Nós somos um ser criado com corpo, alma e espírito. Por isso nós diferenciamos dos animais. E Deus fala com a gente quando a gente se põe na presença dele. Amém? Amém. Queria que vocês abrissem também Provérbios 10, 11. Amém? Então, irmãos, o que acontece? As nossas palavras, ela tem o poder de curar, ela tem o poder de ferir, mas também nós podemos usá-la como uma forma de nos curar e de nos consolar e consolar aqueles que estão à nossa volta. Amém? Amém. Diz assim, ó: a boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Glória a Deus. Olha só, olha que diferença. A boca do justo, ela é manancial de vida. Por isso que nós temos que, canta lá, mas temos cuidado. Quando nós andamos em linha com a palavra de Deus, quando nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, quando nossa vida está pautada na palavra de Deus, quando você abre a sua boca, o Espírito Santo vai lá e gera aquilo que você fala. Amém. Glória a Jesus. O Espírito Santo age. Por quê? Porque você não anda por vista, você anda por fé. Você anda crendo no Deus que você serve. Você sabe que você não é qualquer um, qualquer uma. Você é cidadão do céu. Você é filho de Deus. Você é uma pessoa que foi criada para a glória, para ser príncipe, para ser rei e sacerdote nessa terra. E nós estamos aqui para vencer, assim como Jesus venceu. Nós também estamos vencendo a cada dia. Mas a nossa guerra será até a gente chegar na glória. E por isso que nós temos que nos armar com a armadura que nos ensinou ali em Efésios 6, 10, Efésios 6, de 10 a 17. Você tem que se revestir com essa armadura continuamente. Por quê? Porque você tem que ter a espada do Espírito nos teus lábios. Você tem que estar com o cinturão da verdade. Você tem que colocar o capacete da salvação. Porque você tem que entender que você não é um cidadão da terra. Você não é uma pessoa que foi chamada pelo Senhor para viver como as pessoas lá fora vivem. Amém. Você é diferente. Você tem o brilho do Espírito Santo. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você passa a ser morada de Deus. Você é uma pessoa escolhida pelo Senhor. Então você não é qualquer um. Você tem que se sentir amado. Você tem que saber, canta, lamaia, que o amor do Senhor, olha, eu estou vendo o Senhor. Ele está muito forte aqui. O amor do Senhor está aqui. Aleluia. Ele te ama, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou, foi Ele que te salvou, foi Ele que te tirou do lamaçal do pecado. É Ele que te chama nessa noite para que tu faças um concerto com Ele, uma aliança para te tirar das trevas para a luz. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele não quer que você ande cabisbaixo. Você não é qualquer um. Você não pode agir como o povo que não conhece Jesus. Porque você tem a palavra de Deus. Você é cidadão do céu. Então o seu vocabulário tem que ser diferente. A maneira de você agir tem que ser diferente com o seu próximo. A maneira que você age dentro de casa tem que ser diferente. Amém. As suas atitudes falam mais que as suas palavras. O amor que você demonstra pelo seu próximo, a preocupação que você tem com aqueles que estão à sua volta, como árvore canta lamaias. Glória a Deus, amém. Muitas vezes, irmãos, o o Espírito Santo pediu para eu trazer essa palavra, serve para mim também. Nós pecamos muito por causa das nossas palavras. Muitas vezes nós deixamos de receber muitas bênçãos por causa das nossas palavras. Muitas vezes nós somos crentes, somos cristãos, mas a nossa fé tem sido minada pelo inimigo. E muitas vezes você tem se deixado abater
e começa com murmuração. E a murmuração é uma brecha que o diabo usa para te tirar você do plano e do propósito de Deus, como ele fez com o povo de Israel, que era para chegar na terra prometida em 40 dias e passou 40 anos ali. Sabe por quê? Porque eles tinham que passar no processo, porque eles tinham que ser provados, porque eles não estavam preparados para assumir a terra prometida. Sabe por quê? Porque eles não se deixaram moldar pelo Deus que eles estavam ali, que falava face a face com eles. E muitas vezes nós somos assim. Nós estamos numa determinada prova, nós estamos numa situação em que o próprio Espírito Santo está agindo, está falando conosco, mas a gente quer agir da nossa própria maneira. A gente quer ser, não, eu vou fazer do meu jeito. E muitas vezes o Espírito Santo está querendo te ensinar. Todas as provas que nós passamos, nós sempre temos que perguntar ao Senhor: Pai, o que tu queres? Suricanta, me ensinar com isso. O que o Senhor está querendo me ensinar com essa situação que eu tenho vivido? Seja no casamento, seja na vida financeira, seja na vida profissional, né? Seja familiar, seja na saúde. O que o Senhor está querendo de mim? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui lutando, guerreando, e às vezes o Senhor está querendo algo, é tão simples, basta você dizer um sim para Jesus e as portas serão abertas. Eu estava lendo essa noite um testemunho, Jesus falando com uma moça, falou durante muito tempo: eu tenho uma obra contigo na Argentina. E ela falou para o Senhor: não, Pai, eu quero estudar primeiro, antes de tu me mandar para a Argentina. Aí o Senhor ficou quieto. Aí estudou, se formou. Aí o Senhor: agora posso te mandar para a Argentina? Ela falou: não, Senhor, agora eu quero casar, né? Já estudei, já me formei, agora eu quero casar. Aí o Senhor deixou ela casar, preparou o companheiro, ela casou. Aí ela falou para o Senhor: não, quando eu casar eu vou com o meu companheiro. Casou e falou: não, Senhor, agora eu quero ter filhos. E foi protelando. E assim somos nós também, nós fazemos isso com o Senhor. Aí ela teve filhos. Aí ela falou: ah, não, Senhor, eu não vou para a Argentina agora, deixa eu ver meus filhos crescerem. O Senhor deixou. Ela viu os filhos crescerem. Depois o Senhor falou: agora você vai? Não, Senhor, eu quero ver meus netos. E o Senhor deixou ela ver os netos. Quando foi um belo dia, o Senhor apareceu para ela e falou assim: por causa de ti, muitos na Argentina foram para o inferno, por causa da tua desobediência, porque eu tinha uma obra contigo e tu não me obedeceste. Aí ela: não, Senhor, agora eu vou largar tudo e vou. Ele falou: agora não dá mais. E no dia seguinte ela amanheceu morta. Então, irmãos, as coisas do Senhor, ela é muito séria. Quando o Senhor, Ele tem uma chamada na nossa vida, quando Ele nos escolhe, Ele quer que a gente vá e dê frutos. Ele não te escolheu só para você ficar no banco da igreja. Ele não te escolheu só para você ficar se alimentando, se enchendo do poder de Deus, se enchendo da unção. Ele quer que você dê frutos. É no seu lar, é no seu trabalho, é na família. Eu não sei qual é a obra que Ele tem com você, mas Ele quer que você dê frutos. De alguma forma Ele te chamou. Às vezes é na tua profissão, né? Hoje mesmo eu estava ali no pet, fui levar uma cachorrinha, né, para dar banho, e encontrei uma senhora lá. Ela é da Assembleia de Deus e ela estava murmurando demais. Ah, eu não aguento a minha mãe. A minha mãe me dá trabalho demais. Porque a minha mãe, o Senhor... E eu não vi na hora, menina, que o Espírito Santo me tomou e falou assim: para de reclamar da tua mãe. Porque se Deus colocou ela para você cuidar, é difícil, é um preço que você está pagando. Ela é difícil, ela é grosseira, ela é isso, ela é aquilo. Eu falei assim: mas é um ministério. É um ministério. É um ministério. E você vai receber um grande galardão se você cuidar da sua mãe até o final. Ah, porque eu quero ir embora, sua mãe não tem com quem ficar. Cuide da sua mãe.
É um ministério. Então, muitas vezes, nós pensamos que o nosso ministério está só dentro da igreja. E não está. Às vezes, o teu ministério é lá no seu trabalho. É com as pessoas que estão à tua volta. Outro dia eu falei para esse rapaz também, fui lá, Deus está me usando demais nesse pet, eu não sei, é mistério. Sexta-feira eu fui lá, ele falou, ora que tudo, orei, ungi, estava tudo, não tinha, meu Deus, sinto a presença de Deus muito forte aqui. E ele falou, olha, eu até estava contando para a bispa hoje, ele falou, as portas estão fechadas, meus clientes tudo me abandonou, e não sei o que. Aí na hora, pelo natural, eu falei para ele assim, divulga seu trabalho, começa a agir pela fé, coloca amor no que você faz com seus animais, porque irmãos, tudo que Deus coloca na tua mão é um ministério. É os teus filhos, como você tem tratado seus filhos, né? É o teu pai, é a tua mãe, é o teu irmão, né? É o teu trabalho, tudo que você faz é para Deus, você não faz para o homem. Uma limpeza que você faz na igreja, uma visita que você faz, uma cesta básica que você dá, um irmão que você liga, como eu postei ontem, que chegou uma pessoa na igreja lá, e a pessoa foi lá e cumprimentou. Como é bom a gente se sentir amado e querido, tudo é ministério. E eu falei para esse irmão, tá bom. Na hora eu falei, mas Jesus, eu vou orar aqui, né? Ele está meio assim, pé na igreja do mundo, o Senhor falou, ora. Quando eu comecei a orar pela misericórdia do Senhor, irmãos, porque tudo é a misericórdia dele. Aí o Senhor começou a me dar visão. Eu vi aquela fúria ali, as portas se batiam. E por que eu estou contando isso? Porque eu falei para ele exatamente isso. O teu ministério é cuidar deles. Você tem que fazer isso com amor. Para de dar banho de qualquer jeito, agir de qualquer jeito. E eu comecei a orar hoje. E consagrei ao Senhor, para a honra e glória do Senhor. Quando foi ontem, ele me ligou, né? E eu estava falando para a Toninha, ele falou, olha, eu não sei o que aconteceu, mas veio tanta gente aqui hoje, mas tanta gente veio nesse pet me procurando para dar banho, tosar, que eu tive que dispensar, que eu não dei conta. Os meus clientes todos retornaram. Você vê o poder da oração, o poder da fé. E ele estava triste, desanimado, cabisbaixo. O que eu faço? Olha só, uma simples oração com fé, com unção, o Senhor restitui. Hoje ele estava lá aberto de novo, porque ele não está aguentando de tanta gente que está procurando. Graças a Deus, aleluia. Né? Então, irmãos, é o poder da fé, é o poder da oração. E eu estava falando isso para ele, porque nós, irmãos, muitas vezes o Senhor coloca em nós ministérios que muitas vezes não é só pregar aqui no culto, não é só dirigir um culto, não é só orar por uma pessoa, mas às vezes o Senhor tem um ministério com você de uma visita, de um telefone, olha, um telefonema que você dá. O mundo está carente de amor, as pessoas estão carentes, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão angustiadas. Principalmente nessa situação que a gente está vivendo. Então, se você demonstra uma palavra de fé, de amor, de esperança, você levanta. É o que a Bíblia está falando nessa noite. É uma palavra que cura, é uma palavra que fortalece, é uma palavra que renova, não só a tua vida, mas renova aqueles que estão à tua volta. Amém. Você pode tirar do abismo uma pessoa através de uma palavra. Você pode derrubar e você pode também, né, trazer. Amém? Amém. Vamos ler também. Graças a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Provérbios 15, 23. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. O livro de Provérbios, irmãos, é o livro da sabedoria. É o livro que nos ensina, principalmente com a nossa boca, né? Com a nossa vida. A gente aprende tudo com Provérbios, né? Glória a Jesus. Se alguém quiser ler, pode ler, tá, irmãos? 15, 23. O homem se alegra em responder bem. Quão boa é a palavra dita a seu tempo. Amém? Amém. Quão boa é a palavra dita ao seu tempo. Olha que coisa linda. Quão boa é a palavra dita ao seu tempo. Quando você vem com uma palavra para te levantar, para levantar uma pessoa. Quão boa é a palavra.
Então nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, porque as nossas palavras podem ferir, pode derrubar, pode nos derrubar também, pode derrubar a pessoa que está à nossa volta, porque ela vai pensar, uai, cadê a fé? Cadê o testemunho dessa pessoa? Diz que é crente, que é cristã e murmura, reclama mais do que eu que sou um ímpio, entendeu? Então, quão boa é a palavra, é tão bom que as pessoas cheguem para você e falam, meu Deus, eu gosto tanto de ficar do lado daquela moça. Às vezes eles não gostam muito porque nós somos diferentes, né? Mas mesmo assim nós temos que ser agradáveis. A Bíblia diz que Esther, a rainha Esther, ela era esbelta e formosa. Sabe o que quer dizer? Que ela era agradável. Ela era uma pessoa que as pessoas tinham prazer em ficar do lado dela. Ela foi escolhida ali para ser rainha, não é porque ela era bonita, não. Porque tinha moças muito mais bonitas que ela. Ela foi escolhida ali, você sabe por quê? Porque ela era uma pessoa agradável. Era uma pessoa temente a Deus. Era uma pessoa que se submeteu a tudo aquilo que ela tinha que passar para ser escolhida rainha. Então, muitas vezes, nós todos estamos num processo. E nesse processo, os olhos do Senhor estão como chamas de fogo em cima de nós. O Senhor está nos observando. E o inimigo também. E tudo que você fala, você pode dar legalidade. Ou o Senhor agir na sua vida juntamente com os anjos, ou o inimigo. Então, muitas vezes, nós temos que fechar as brechas. E as brechas que nós temos que fechar, muitas vezes, não é só pecado, que a gente pensa que brecha é só pecado de prostituição, de adultério, de lascívia, de pornografia, de mentira. Não. Muitas vezes a brecha que nós temos que fechar são as palavras que saem da nossa boca. Amém. Como tem sido, o Senhor pergunta para você nessa noite, como tem sido as palavras que têm saído da tua boca? Será que é palavra só de murmuração? Palavras de crítica, palavras de acusação, palavras de derrota? Como está a sua mente? Será que a sua mente está renovada pela palavra de Deus, como diz ali em Romanos 12, que nós estamos ali, que nos apresentar ali, para que a nossa mente seja renovada, né? Pela palavra de Deus? Ou será que a nossa mente está igual à mente do povo do mundo? Que a gente olha, que eles olham a circunstância e aí eles vão se refugiar onde? Na bebida, no cigarro, nas drogas, né? Na prostituição, no adultério. Aonde você tem se refugiado? Porque quando você se refugia na palavra de Deus, a sua palavra sai de acordo com a palavra de Deus. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu estou passando esse momento difícil, mas o Senhor vai me dar a vitória. Então o seu linguajar começa a mudar, igual da viúva. Tá tudo bem? Tá tudo bem. O filho estava morto, mas está tudo bem. Por quê, irmãos? Vamos agora para o próximo passo que eu quero ensinar a vocês aqui. Vamos abrir aqui. Provérbios 13, 2 a 3. Vou botar só o 3, tá? O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. O que acontece? Muitas vezes, quando você abre a sua boca demais, você começa a sentir opressão, porque você começa a falar coisas que não deveriam ser faladas. E não é só palavras negativas, palavras de dúvida, palavras de derrota, palavras de acusação, de afronta. Muitas vezes você abre a boca e está falando coisas que não é para falar, porque o mundo espiritual está te ouvindo. E quando você fala, Satanás começa a trabalhar para que você não receba aquilo que o Senhor tem determinado para a tua vida. Por isso que nós temos que vigiar quando a gente recebe uma profecia. Não sei se vocês já prestaram atenção, que o Espírito Santo toma, é como uma redoma, para que o inimigo não fique ouvindo. E muitas vezes o profeta, muitas vezes é usado, como já aconteceu comigo, eu creio que com a bispa também, e outros aqui,
E na hora vem, você fala, depois a pessoa fica perguntando, como foi mesmo? Ali na hora, às vezes até você lembra, depois o Senhor não deixa você lembrar. Por quê? Porque você não pode ficar comentando. Você não pode ficar falando daquilo que o Senhor vai fazer na tua vida para determinar as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes você não sabe quem está do teu lado, se a pessoa está torcendo por você, se a pessoa está com inveja de você, se a pessoa está desejando mesmo, tomara mesmo é que ela não case, tomara mesmo é que ela não prospere, que ela não tenha isso, não tenha aquilo. Você não sabe como está o coração da pessoa que está do teu lado. Então, muitas vezes, a Bíblia diz o que guarda a boca, guarda a sua alma de angústia. Você já viu que muitas vezes as pessoas, que elas são prudentes no falar e no agir, elas recebem as bênçãos mais rápido e ela deixa para testemunhar depois? Você pode prestar atenção. A pessoa, quando ela é prudente, como ela trabalha, igual diz aí fora, como mineiro, não fica comentando as suas coisas, não comenta seus problemas. Essa noite o Senhor falou muito isso comigo. Para que ficar comentando teus problemas com quem não vai poder resolver? Comenta, fala comigo. Para que você vai falar o teu problema para A, B, C? Se eles não vão poder fazer nada por você. Fala comigo. Muitas vezes vai ser o teu silêncio que vai ser a tua resposta. No teu silêncio Deus vai agir, porque você vai estar ligado ali no Senhor, você vai estar lançando sobre o Senhor a tua ansiedade, a tua preocupação, a tua angústia, e o Espírito Santo vai estar agindo, porque você, quando está em segredo com Jesus, é mais fácil para o mundo espiritual agir ao teu favor. Amém. E a Bíblia fala o que aqui? Aquele que abre, presta bem atenção, o que abre os lábios tem perturbação. Olha só que coisa impressionante, já viu isso? Olha como Provérbios é um livro de sabedoria para nós, isso para nós, porque muitas vezes a gente se empolga. Eu já tive experiência, a bispa já caminha comigo há mais de 30 anos, e ela sabe, eu já tive experiências assim. Nossa, do meu chefe falar para mim assim, eu vou dar um apartamento funcional para ela, e eu abri a boca lá. Quando eu abri a boca lá no meu local de trabalho, na mesma hora, quando vi o cara resolveu mudar de ideia, assim, sem ter nem para quê. Então, muitas vezes, quando nós abrimos a nossa boca para pessoas erradas, às vezes você está desabafando, está falando do teu problema para uma pessoa que não está nem aí, que está achando até bom de você estar passando isso. Sabe que você está passando isso? Por causa disso, por causa daquilo, fica te julgando, fica te criticando, fica falando mal de você pelas costas, não é mesmo? Não, fala o teu problema para o Senhor, Ele te entende, Ele te ama, Ele é teu pai, Ele é teu amigo. O que Ele falou aqui no início? Que Ele é o teu companheiro. Amém. Então, quando você faz de Jesus o teu companheiro, o teu marido, mesmo que você seja homem, o teu marido quer dizer o teu companheiro, o que acontece? Você se torna uma pessoa diferente, porque você já não vai mais sentir tanta necessidade de abrir o teu coração e ficar contando teus problemas para outras pessoas. Você vai dobrar o teu joelho, e vai dobrar o joelho, e vai orar de manhã, vai orar no teu quarto de manhã, vai orar na madrugada. Ontem eu estava assistindo a pregação de uma irmã, que ela falou que existem vários horários de oração, em que o Espírito Santo, eu até quero fazer essa torre. 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, aí, eu estudo, eu trabalho 9 da noite, meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, diz que em cada um desses horários existe um trabalhar dos anjos ali. Então você pode escolher os seus horários de oração, quando você levanta, quando você vai dormir, e o importante é que você não fique dependente de profeta. Não seja dependente de profeta. Não seja, aprenda você ter a sua própria intimidade com o Senhor. Algumas pessoas que me conhecem aqui, a bispa, que é minha mãe na fé,
fé, que já caminha comigo há mais de 30 anos, às vezes ela briga comigo. Você não fica pedindo oração na igreja, eu não peço. E olha que eu tenho passado muitas vezes por provas de fogo, mas porque eu aprendi, eu vou para a madrugada, eu vou para o joelho, não adianta, a bispa não vai poder resolver minha situação, a irmã Rita, a diaconisa Rita também não vai, a obreira Patrícia, os irmãos, a diaconisa Denise, né? As irmãs aqui, as levitas obreiras, não, eu tenho que ir para o joelho, não adianta eu ficar aqui expondo a minha vida, expondo meus problemas, para quem não vai poder fazer nada por mim. Amém. Amém. Então nós temos que aprender a ter a nossa própria comunhão. É maravilhoso ter a bispa para orar por nós? É maravilhoso às vezes ter a pastora Verônica para orar. Quando Deus quer usar pela misericórdia, Ele usa bem. E olha, fez ontem, meu Deus, até eu fiquei impressionada com o que Deus fez lá no PET. Mas gente, o bom mesmo é você dobrar o seu joelho e ver Jesus agindo direto, sem interferência de ninguém. À medida que você for crescendo espiritualmente, o Espírito Santo vai te levar a situações para que você aprenda a orar, aprenda a buscar a presença de Deus e ser independente. Você não pode, nós estamos nos últimos dias, você não pode viver dependente de pastor, de pastora, de profeta, de profetisa, de diaconisa, de obreira. Não, você tem que ser dependente do Senhor. Amém. Porque se a gente não sabe daqui para frente o que pode acontecer. E aí, a sua fé? E se Jesus levar você para a Babilônia, como fez com Daniel? Né? E se Jesus fizer com você igual fez com Esther? Aí se você não tem sua vida, você não conhece nada. Cadê a palavra do teu Deus? Você tem conhecido? Porque isso aqui dá um respaldo. Se você é crente, é cristão e não conhece a palavra do teu Deus, sabe o que a Bíblia fala para você? Você pode ser levado por vários ventos de doutrina. Sabe o que a Bíblia fala lá em Atos? Que nós temos que ser como crentes de Bereia nesses últimos dias. Tudo nós temos que consultar a palavra. Quando você tem a palavra no teu coração, quando você busca o Senhor de todo o teu coração, e essa palavra está, a Bíblia diz que nós erramos, porque falta em nós conhecimento. Quando você tem essa palavra, igual, vou dar outro testemunho hoje também, com essa senhora lá no PET, ela ora para eu casar. Eu falei, eu oro, minha irmã. Ela já está mais de 50 anos, está fofinha, aos olhos naturais. Eu falei, aí o rapaz do PET falou assim para ela, não, você tem que orar para Deus mudar ela, porque ela é difícil, ela é isso, ela é aquilo. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, lá em Gênesis, olha o tanto que é importante. A Bíblia diz que o Senhor, Ele tem um companheiro, uma companheira para você idônea. O que quer dizer idônea? Adequado. O Senhor sabe como eu sou. Você conhece meus defeitos, minhas qualidades. O Senhor conhece a Brenda, conhece a Fernanda, conhece esqueci seu nome agora, a Maria, né, a Bianca, né, as pessoas aqui que querem casar, a Valéria, não sei quem quer casar. Mas assim, o Senhor, Ele conhece, não é mesmo? Agora você acha que se você estiver buscando a Deus, estiver clamando o Senhor, estiver com a sua vida no altar, o Senhor vai te dar pedra? Não, Ele vai te dar pão. Ele vai te dar uma pessoa adequada a você. O que o Senhor quer dizer? Uma pessoa adequada é que se você tem um temperamento mais explosivo, o Senhor vai te dar um homem calmo, passivo, tranquilo, igual meu pai com a minha mãe. Minha mãe era enérgica, meu pai era, né, para mim conhecer. Meu pai era né? Então, aí se você é uma pessoa mais tranquila, aí às vezes o Senhor vai te dar um homem colérico, porque você vai conseguir. O Senhor nunca une duas pessoas iguais. Coloque isso na sua cabeça. Até no ministério, é um trabalhando no outro. Nunca, eu quero uma pessoa igual a mim. Não se iluda. Deus não vai, até porque
Senhor vai te dar uma pessoa para você se moldar a ela, para ela se moldar a você. Vocês vão crescer juntos, né? O Espírito Santo vai trabalhar em vocês. Não se iluda que Deus, Ele nunca coloca duas pessoas iguais. São pessoas com pensamentos diferentes, mas o objetivo, sim, tem que ser o mesmo. Porque Deus grade isso, os solteiros aqui dessa noite. Deus não une pessoas, Ele une propósitos, amém? Ele une propósitos. Então é isso que é importante na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus está nos falando isso aqui nessa noite, amém? E para finalizar, glória a Jesus, vamos lá em Tiago, capítulo 3, de 1 a 13. Glória a Jesus. Quem achou pode ler, tá, irmãos? Para me ajudar. Tiago, capítulo 3, de 1 a 13. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno membro, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras como a de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Presta atenção agora nesse versículo. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, tende também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada e doce. Olha que coisa tremenda. Você não pode produzir água doce e água salgada, né? Você não pode estar louvando, adorando o Senhor e a sua boca está com murmuração, está com palavra torpe, está com fofoca, está com fuxico. Às vezes a gente passa por lutas, né? Por coisas difíceis. Às vezes é melhor ficar calado. Se tranca no seu quarto, ali na sua cama, né? A bispa sabe, eu tenho muito isso, eu e Deus. Tem hora que eu falo, olha, eu quero ficar aqui, eu e o Senhor. Deixa eu ficar com o Senhor até que passe as calamidades, como diz ali Salmo. Aí você ali vai orar, vai estudar a palavra, daqui a pouco você está novinha, nada como um dia após o outro. A Bíblia fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então às vezes aquela tribulação está de noite, está de dia, daqui a pouco no outro dia você está zerada, tá? Renovado. Então, cuidado com aquilo que tem saído da sua boca. É o que o Espírito Santo colocou para ministrar nessa noite. Cuidado. Da sua boca tem saído um manancial de bênção ou tem saído palavras que não têm agradado ao Senhor. É o que a Bíblia diz aqui. Olha que coisa tremenda, né? Olha que esse versículo aqui, meu Deus. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Essa língua da gente, ela é terrível. E ela não é convertida não, viu? Ela não se converte não. A gente tem que trabalhar nela todos os dias. E muitas vezes a boca fala que está no coração, né? Ó, vem aqui, por isso que você tem que se alimentar a sua fé, alimentar a palavra. Porque você alimenta, desce aqui para o teu coração, aí
Aí você fala. Porque a boca fala que está cheio o coração. Então, se você tem se alimentado de fé, de esperança, de amor, de generosidade, né? De confiança no Deus que você serve, automaticamente, a hora que vier as lutas, as provas, as tribulações, você vai falar aquilo que você crê. Não é assim? Com a boca você confessa para a salvação, está lá em Romanos, né? Você crê no Senhor Jesus, né? E será salvo. Porque com a boca você faz confissão. E assim com a sua boca também você faz confissão para receber as bênçãos que você tem na sua vida. Então não desanima, não desista, não olha para a situação, é o que Deus está querendo te falar nessa noite. E esteja com a tua boca em linha com a palavra de Deus. Não deixa o diabo usar a tua boca. Não deixa você falar aquilo que você mesmo vai retardar as suas bênçãos. Cuidado com quem você fala. Cuidado com quem você desabafa. Amém? Amém. Se resguarde. Às vezes a luta que você está passando é para você vencer. É você e Deus. Não precisa ninguém mais saber. Se você não aguentar, procure somente uma pessoa de confiança, uma pessoa de consagração, uma pessoa que vai ouvir o teu problema e não vai sair espalhando aí para os outros aquilo que você está passando. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Amém? Amém. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus, porque o Espírito Santo já falou nessa noite. Amém. Agora nós vamos orar, vamos botar em prática tudo que nós aprendemos com o Senhor nessa noite.